Fala, beleza? Tudo bem com vocês, jovens? Hoje eu tô aqui com a Kátia Pires e ela veio trazer um testemunho de vida, testemunho de fé e vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vinda, Kátia, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Kátia, tenho 49 anos, sou mãe de dois lindos bebês, o Nicolas e o Eduardo, e Uhum, sou vó já, da já é Heloísa. bom. Quase um aninho aí de É. vida. E hoje você veio aqui pra contar um pouco da sua história. Sim, sim. Tá confortável com isso? Tá tudo bem? Tô super bem. Acho que todo testemunho de fé, né, é para glorificar o nome do Senhor. Uhum. E qual Então, igreja que você é? daí SVP. Ah, se vocês puderem marcar aí, ISVP. Uhum. Marcar como assim? Uma hashtag da Isso, igreja? hashtag da igreja. Tá. Ah, manda no grupo lá do pessoal assiste também. Manda um abraço pra todo mundo lá. Vamos mandar sim, pode deixar. E Nossa aí? igreja fica no Brás, na Hum. rua 21 de abril, número 155, Uhum. tá? E aí, como que foi sua história? Seus- como que foi sua conversão, né? Como Como foi o foi começo? conhecer Vamos começar do Jesus, começo. né? Como conhecer Jesus, mas como que foi o começo, assim? Tá. Eu era uma pessoa muito revoltada, eu vivia brigando com Deus e o mundo, e eu buscava alternativas para me dar prazer, né? Uhum. Então, pelo fato de ter muita tristeza, muita dor, muita luta, então eu buscava algo para me satisfazer e aquela satisfação era momentânea. Uhum. Então começou no álcool, depois cocaína, Hum. até chegar no Mas crack. você era adolescente? Eu tinha 19 anos. Hum. 19 anos. Até Você não era chegar da no crack. igreja ainda. Ainda não. Não conhecia Jesus ainda. Mas você começou a se envolver com droga por causa de quê, assim? Tipo, amizade? Vai. Uma coisa vai levando a outra, né? Você tá Hum. num lugar que é propício, você tá numa balada, uma pessoa te oferece isso, oferece aquilo. Ah, você vai ter uma brisa, você vai ficar doidona. E aí você, naquela situação que, né, não é tão favorável, que você tá ali cheia de problemas, Hum. aí você vai, quando você vê, você já fez, né? Então comecei com álcool, aí com doses mais fortes, depois maconha, Os amigos. cocaína, com os amigos, eles oferecendo e tal. E você acha que a companhia te influenciou ou não? Se você estivesse na igreja já, por exemplo, assim. Olha, influencia, tá? Influencia muito. Acredito eu que, no meu caso, foi porque eu estava vulnerável. Uhum. Eu estava suscetível a essas coisas, porque eu estava buscando, assim, me buscar prazeres momentâneos, e aquilo que eles ofereciam, eu estava ali e suscetível, né? Acredito que se eu tivesse firme e forte, com a cabeça, né, no lugar, talvez eu não cairia, né, no mundo das drogas. Aí Mas, você foi se aprofundando, conhecendo outras drogas. foi me aprofundando. E Então existe mesmo dizem, tipo, pessoas falam que é mito. A pessoa vai evoluindo O álcool. tipo, álcool, maconha, cocaína, até é, chegar no extremo lá, e é o crack que você também passou, né? exatamente, na droga que eu acredito que é a mais perigosa que tem hoje. Que, segundo estatísticas e pesquisas, em um único trago você vicia, né? Uhum. E eu viciei em um trago. E isso começou um final de semana, depois na semana eu vi que era todos os dias. Quando eu vi, eu já estava todos os dias, constantemente, tá? De manhã, de tarde, de noite. Quando não tinha dinheiro, eu pegava as coisas da minha mãe, pegava as coisas da minha casa, trocava, né, pela droga. Porque você chega num estágio quando as pessoas te oferecem uma coisa, né? Vão te oferecendo ali, você está num ambiente que é propício, você usa, mas quando você está num nível de vício, aí você já não consegue mais ter condições para comprar, e aí você troca. Eu trocava as coisas dentro de casa, E né? você ficava lá na Cracolândia mesmo, com aquela galera que hoje é tipo, vê como um zumbi ali. Isso. Não todos os dias, né? A Ah, maioria das vezes eu pegava e usava ou na minha casa ou em hotel, né? ah. Que ficava, às vezes, sexta. Vou contar até uma situação que aconteceu em um hotel que eu peguei, foram 30 pedras. Foi na sexta-feira. Daí eu usei a noite toda, sábado o dia inteiro. Quando foi à tarde, que já estava acabando, ali eu senti a mão de Deus.
Ali foi quando Deus falou comigo, porque eu tava morrendo, né? A minha língua começou a enrolar, eu sozinha no quarto, imagina, sozinha no quarto. Não sabia o que fazer. Eu branca, olhei no espelho assim, eu tava amarela, não tinha mais saliva, não tinha mais nada, porque imagina você 2 dias sem comer e sem dormir, né? E ali eu me vi num desespero total. Falei, eu não quero morrer, né? E aí eu comecei a puxar minha língua. Eu coloquei a mão aqui assim na língua, eu comecei a puxar porque ela começou a enrolar. E eu senti que eu ia morrer. E ali eu ajoelhei no chão e falei, se existe um Deus aqui nesse mundo, eu quero viver. Senhor, me dá a oportunidade de eu viver. Eu não quero morrer aqui agora. Mas, infelizmente, nesse mundo de vícios, o que acontece? Existem espíritos malignos que acompanham as pessoas enquanto elas usam, tá? Nesse dia eu vi 2 demônios pequenos em frente ao espelho. Eu ajoelhada na cama e eles passando de frente um para o outro, assim, e dando risada da minha cara. Eles olhavam para mim e riam, olhavam e riam. E eu tava tão assim, fora de mim, que eu consegui ver nitidamente eles dando risada de mim. E ali foi quando eu comecei a clamar. Mas como são esses seres aí? Eles têm chifrinho? Não. Como que é? Conta um pouquinho. É uma coisa sem imagem, é uma coisa escura, Ah, né? E não Uma tem sombra. uma sombra, não tem pé. Você não consegue ver os pés deles. É como se eles fossem fantasmas mesmo, voando. Mas você reconhece como uma coisa real ali. Sim, é real porque o sentimento que você tem é uma coisa assim muito louca. Naquele momento meu coração começou a bater forte, acelerado, né? Aquela presença ruim. Você já foi naquele lugar que você se sente mal? Que você fica assim, vai se amoendo, vai ficando diminuído? Foi o que aconteceu quando eu estava nesse hotel. Eu me senti muito mal ali naquela presença e eu pedia muito para Deus para tirar aquilo. E eles não paravam de rir da minha cara. Usa mais! E ele falava comigo ainda. Usa mais, se mata, você não tem nada a perder. E ainda tinha droga em cima da cama. Porque eu peguei muita droga aquele dia. Eu queria me matar aquele dia. Só que Deus foi tão misericordioso e falou assim: agora não é essa hora, não. Mas você já nunca tinha ido na igreja, assim? Não, Alguém já tinha falado da palavra pra você? não, Não conhecia não, nada ainda. não. Eu só tinha ido em igreja católica. Igreja católica eu já tinha ido. Mas você Mas acreditava em cristã, Deus. acreditava. Eu sabia que existia Deus, né? E, Eu e sabia. esse dia do hotel foi o último dia? Não, Não foi. depois teve outras experiências. Ali foi o começo, né? Eu tava no começo, né, desse vício. Ah. Então tive outras experiências que me levaram a desistir desse vício. Porque, olha, Mas o diabinho só viu essa vez. só. Não, mas eu tenho muita curiosidade de saber qual que Sim. é a sensação do crack. Mano, Porque é um negócio que a pessoa vive realmente como um zumbi. Ela não come, não bebe, não faz Não. nada. Não. E até não fica doente, porque as pessoas vivem nas piores condições possíveis e não acontece nada com elas. É Né? impressionante. antes de você responder, eu quero contar uma coisa que uma vez, né, eu fiz essa mesma pergunta, né, mas, cara, qual que é a sensação disso? Aí o cara, tipo, ficou pensando. Ele falou, cara, é bom. Aí, tipo, ele pegou e saiu. Foi pra favela e foi usar. E ele tava, tipo, saindo da clínica. Por causa da minha curiosidade, ele voltou. Ah, mas Então eu nunca mais perguntei isso pra ninguém, qual que é a sensação. então você não tem Eu que tenho falar com muita ninguém mais cautela. nada, né? Pô? Não, mas é. A sensação é muito rápida. Você fica muito acelerado, né? Você fica num estado de euforia muito grande. Você fica muito agitado, mas são segundos, dura no máximo 10 segundos. Por isso que vicia, porque aquela euforia, aquela sensação que dá momentânea, você quer mais vezes. Então você usa uma, duas, três, quatro, mas é ilusão, porque depois não dá a mesma brisa do começo. E aí quando você vê, você já não tem mais vontade de fazer nada, de dormir, de comer, nada. Você só quer usar, 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 usar. Depois de muito tempo, assim, esses 10 segundos, eles vêm, mas não faz muita diferença. Não, não. Você sente aquilo, mas não. É muito rápido a brisa, né? É uma coisa assim alucinógena. E aí você quer mais daquela sensação. Mas você tem visões que você
Tipo, a ayahuasca lá te leva pra um outro universo lá. Não Como tem que é? visão. É Não só tem uma nada. euforia. Só euforia. É só uma euforia. E isso é o que tira a fome, tira tudo. Tira porque é feito da base da cocaína, né? Então, é uma coisa que tira a vontade de comer, te inibe o apetite. Então, você não come, não dorme, não vive, só vegeta. Que loucura. Você vive em função daquela brisa. Você fica procurando aquela brisa all the time, o tempo todo, né? Para te satisfazer. E aí você faz de tudo por aquilo. E na Cracolândia, eu via crianças, de 8, 9, 10 anos, Já naquele tava ali. vício. É. E são crianças que você olha e você fala, não vai ter muito tempo de vida, porque se fica nesse vício, infelizmente, a tendência é piorar. Quando a gente vê alguém lá, acho que a gente pensa isso, qualquer um, né? Não só Sim, criança, mas qualquer um que tá lá. A tá gente. propício. Porque o estado que a gente vê aquelas pessoas, né? O estado físico, o estado mental, o jeito que eles estão vivendo, Sim, é um é, absurdo isso. é um absurdo. Existe alguma Terrível. estatística de expectativa de vida de quem usa crack? Assim, tipo, o cara começou hoje, daqui 10 anos ele morre. Porque deve ser um negócio muito forte pro organismo, assim. Né? Sim, eu convivi uma época ali na Bela Vista, onde tinha uma maloca mesmo, né? Aham. Então Maloca ali é aquela galera que fica dormindo ali. era um prédio Hum. de ocupação, né? Então eles ocuparam aquele lugar só para usar droga, ali na Rua Barata Ribeiro. Então tinha um rapaz, ele estava com 17 anos, né? Quando eu estava lá, ele já usava essa droga há 3 anos. Ele morreu com 19. Então faz as contas, a vida dele foi menos de 7 anos. Mas ele usava intensamente, tá? Era o dia todo, o tempo todo. É, Então, a vida útil de uma pessoa que usa crack não chega a 10 anos se ela tiver um ritmo constante, né? Mas não é uma droga que é tipo social, né? Assim, é um negócio que você entra e você não. Você se Você isola. vai até morrer, né? Assim. Sim, você se isola, você não quer que as pessoas vejam, porque é humilhante. O estado que você fica é deplorável. Quando vocês veem na rua, né, na Cracolândia, as pessoas toda suja, toda maltrapilho, é daquele jeito que você fica. Com a unha Você preta. não se importa mais com nada, né? Não. Você não quer viver. Você quer aquela brisa o tempo todo. Então você faz de tudo para ter aquela brisa. E não importa o aonde, como e por quê. Você quer aquilo porque aquilo tá te satisfazendo, aquilo tá te dando prazer, né? Entendi. E as E outras histórias que você falou que tem, que você viveu? Não, foram mas vários. eu tenho mais questões aqui. Eu quero saber, você como esteve lá, Tá. existe uma fórmula para recuperar a pessoa ou ela tem que encontrar algo sozinha? Olha, para a libertação existe um passo muito grande que se você não quiser, nada vai te ajudar. Por quê? Eu fui internada, essa é uma das outras histórias, né? Eu fugi da clínica porque eu não queria me libertar. Então, o processo de tratamento para desintoxicar, porque é o que acontece. Ali você substitui uma droga por outra. Então, era um tratamento que eu ficava dopada. Eu fiquei 2 dias na clínica dopada, à base de antidepressivo, à base de calmante. Então, você estava trocando uma droga que era estimulante por outra que era calmante, para poder você ficar Quietinho ali. quietinho, sem aquela ansiedade. Mas o corpo, na química, ele pede. E aí, se você não tem uma predisposição a querer, nada te ajuda. O primeiro passo é o querer. Não, eu quero me libertar, eu preciso me libertar. Para que aí sim você comece a buscar soluções. Eu busquei no tratamento, não deu certo. Não deu certo. O querer vem no fundo do poço. No fundo do poço. O fundo do poço foi um dia que eu tava nessa maloca mesmo. Aí de falar até me emociono. Tava lá em cima, né? Usando. E eu tinha um carro nessa época. Um carro com umas coisas dentro, os meus pertences, com toca-fita, com tudo.
E quando eu tava lá em cima, na maloca, eu avisei os caras que eu queria usar mais, mas eu não estava em condições de descer, porque você fica sem condições de ver gente, você não quer ver gente. Então você quer se isolar. Eu falei pra ele, me dá mais umas 2 ou 3, que depois eu desço no carro, pego, te dou. Pra que eu fui falar isso? Eu fiquei lá usando, usando, usando. Quando eu desci, o que aconteceu? Os meninos que estavam ao redor ouviram a conversa. Desceram, quebraram o meu carro, puxaram meu toca-fita, levaram roda, a minha bolsa, deixaram tudo aberta. Ali foi o fundo do poço. Ali foi o momento que eu falei, chega. Eu já estava há 2 anos, direto, sem parar, né? Então, ali você fala, poxa, eu perdi moral com os meus pais, com a minha família, ninguém mais acreditava em mim, todo mundo falando que eu não tinha jeito. E aí, no fundo do poço, eu vou e eu perco quase o carro, porque eles quebraram o vidro, que puxaram o toca-fita. Sabe quando você entra no carro e fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E foi ali um momento que eu falei, stop, parei, não quero mais. Eu não quero mais essa vida. E aí é o primeiro passo, entendeu? O querer, você tem que querer, você tem que olhar para você e Precisa falar ter assim, algo impactante, né? tem não só algo impactante, mas você se olhar e falar, eu sou maior que isso, eu sou mais forte que isso. Ou eu não mereço isso para mim, né? Porque eu não estava perdendo só dinheiro ou a minha saúde. Eu estava perdendo convivência, trabalho. Eu fui mandada embora dessa empresa que eu estava, porque eu já estava 3 dias, né, usando. Então, você vai perdendo as coisas, aí a ficha vai caindo. Você fala, poxa, eu vou perder mais o quê? Eu vou esperar o quê né, Reagir, para né? reagir? Então, eu cheguei num momento que eu falei, não, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu trabalho numa empresa legal, e as coisas, assim, não só a doença, mas a parte psicológica afeta muito. Você começa a esquecer das coisas. Afeta muita coisa, né? As consequências da droga, ela fica perpetuamente, né? Quais são? Ah, uma delas é esquecimento. É. Total. Esquece as coisas, não se concentra, você tem dificuldade de se concentrar. A sua ansiedade faz com que você atropele alguns processos da sua vida, você fica desatento, tem várias consequências, né? Tem gente que teve consequências maiores por ter ficado mais tempo, que eu fiquei 2 anos, né? Aham. Mas quem fica mais tempo, a consequência é maior, principalmente no cérebro. É, Porque imagino. a cada tragada que você dá do crack, você queima Um monte de neurônio. neurônios, você queima a parte como é que chama? Do sistema cerebral, que você perde a reflexologia, você não tem esse controle, ó. A mão não fica assim. Ah, é? Não, fica assim o tempo todo. Todo viciado em crack, a mão é assim, ó. Não para. É. Então, essas coisas assim, a consequência é terrível, né? Então, pelo seu depoimento, então não existe nada que tipo, um órgão público possa dar de solução. Não existe política pública que resolva isso. Olha, eu vejo as ruas da Cracolândia, eu sempre comento com as pessoas, eu falo, a única solução para esse pessoal que está nesse vício é ter um local onde eles possam adorar a Deus. Por que adorar? O louvor liberta, né? A palavra de Deus diz que ele habita em meio aos louvores. Então, quando você escuta louvor, mesmo sem ser viciado, você se liberta. Se liberta de traumas, de medo, de ansiedade, de culpas, né? Então, eu penso que se existir algo da prefeitura ou próprio do governo, que eles acolham esses usuários e coloquem louvor, eu tenho certeza que a libertação é genuína. Por quê? Ali não só o louvor, né? A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. O que é a verdade? A verdade é Jesus. E eu buscava esse Jesus para me libertar. Eu buscava em várias outras coisas para me satisfazer e eu não sabia que depois que eu recebi a primeira vez o Espírito Santo de Deus, a brisa é muito melhor do que a do crack. Muito melhor. É demais, assim, a experiência com o Espírito Santo de Deus. Que ali eu falei, nossa, eu devia ter conhecido isso antes na minha vida. Porque eu fui conhecer depois, né?
Que aí eu conheci meu ex-marido, que a mãe dele é cristã, né? Aliás, ela que me acolheu quando eu entrei no processo de libertação. Quando eu fui no fundo do poço, né? Que eu tava lá com o carro pedrejado, tudo. Eu fui pedir ajuda pro meu namorado, que hoje é pai dos meus filhos, né? Eu falei, eu tô precisando de ajuda. Então, o primeiro passo para você se libertar não é só o querer, é você pedir ajuda. É você reconhecer que é viciado. É reconhecer e falar, eu preciso de ajuda. Eu sozinha não vou conseguir. E esse é um passo muito difícil, porque você quebra algo dentro de você que se chama orgulho. E eu fui. Falei, Oswaldo, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude. Daí ele falou, ó, a minha mãe tá morando em Sumaré, que é uma cidade perto de Campinas, e você vai para lá. E lá você vai na igreja, lá você vai ouvir a palavra de Deus, lá você vai conhecer realmente uma pessoa que pode te ajudar. E foi o que eu fiz. Eu fui para lá com a força e a coragem, eu deixei minha família em prol da minha libertação, em prol do meu tratamento. E é importante isso também, Moacir, porque você tem que sair do antro, daquele lugar que você está acostumado. Porque você passa no lugar, se eu passo até hoje, eu olho, eu lembro. Não que me dá vontade, mas eu lembro o que aconteceu. Então, se hoje eu tô forte, mas naquela época eu precisava sair daquele antro, das pessoas, porque eu sei onde tem. Se eu tivesse recaído, eu poderia buscar. Então, eu fui para Campinas com a minha sogra. E lá ela foi mamãe. Ela foi mamãe. Lembro um dia que eu tive uma abstinência, vamos dizer assim. Nós estávamos tomando café da manhã e detalhe, eu fumava, eu bebia, eu usava droga, eu usava tudo, cigarro, tudo. E eu fui para parar de uma vez. Falei, eu vou parar com tudo. Então você imagina teu corpo com todos os dias aquelas químicas todas parar de uma vez. Então chegou um dia no café da manhã, ela fez o leite com café, um pãozinho fresquinho, e eu cortei o pão. E a casquinha do pão é igual a pedra do crack, é mesma cor, mesma consistência. E eu tava com a xícara na mão, como eu disse para você, tremendo. Não existe controle. Você não consegue controlar o teu corpo. E é incontrolável. Você tenta falar, não vou tremer, mas tá lá, tremendo. Aí eu cortei o pão, tomei o leite com café, comi o pão e comecei a juntar as cascas de pão. Ali começou minha boca a espumar. Começou a me dar uma vontade que eu queria quebrar tudo, eu queria sair dali. Dona Hilda, eu preciso só de um trago. Ela vai no quarto orar, com toda a paciência do mundo. Teve dia que eu joguei assim as coisas no chão, saí gritando igual uma louca, desesperada. Ela vai no quarto orar, põe seu joelho, que 5 minutos passa vontade. E é impressionante isso. Eu comecei a ter experiências com Deus que eu até então não tinha, de oração. Então me dava vontade de orar. Dava vontade o dia inteiro. Era impressionante, era assim. De manhã, de tarde, à noite, era 4, 5 vezes por dia que me dava vontade. E ela vai, com toda a paciência, vai orar. O que você Vai orar. sentia quando você orava? Paz. Muita Aquela, paz. aquela abstinência sumia? Você parava de Sumia. tremer? Sumia. Como? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, certo? Então, o corpo desejava química. A alma é responsável por pensamento. E o espírito, que é o que Deus dá para você quando você nasce, tá? Então, a luta que eu tinha era entre corpo e espírito, certo? Então, conforme eu vou alimentando o meu espírito, ele vai ficando mais forte que a carne, certo? Então, isso eu aprendi conforme eu comecei a orar, a ler a Bíblia e a louvar. E eu comecei a ficar forte. Aí sim eu comecei a resistir àquela tentação, aquele desejo. Porque chega um momento que você não sente mais vontade de ter a brisa. O teu corpo pede a química. Então a luta já é um pouco psicológica em relação à droga. Não é mais química, né? O corpo não. O corpo quer, porque ele está acostumado. Então você vai ter que bater nele e falar, vai morrer. Você vai morrer. Como que você vai morrer? Eu vou deixar meu espírito mais forte. Você quer ver um exemplo? Me dá 3 copos aqui que a gente vai fazer um exemplo básico para vocês entenderem como que funciona. Eu vou pegar o preto seu, como se fosse o corpo, certo?
a alma transparente e aqui o espírito branquinho. Pronto. Vamos lá. A alma é responsável por pensamentos, traumas, sentimentos e tudo mais. Vamos falar só do corpo e do espírito. Dá pra Tá ver? aparecendo na câmera ali? Coloca mais pra trás. Mais pra trás? Aí. Aqui, Dá pra né? ver já. Aqui tá bom? Tá. Beleza. Muito bem. Então vamos imaginar que vai ter uma arena, uma luta de 2 leões, certo? Esses 2 leões estão aqui esperando a luta que vai ser daqui uma semana, ok? Então, todos os dias eu vou alimentar a carne. Eu vou dar comida, eu vou dar Netflix, eu vou dar desejos carnais de bebida, de orgia, de sexo, tudo que a carne gosta. Eu vou alimentando ela todos os dias. E o espírito, o que eu vou fazer com o espírito? Eu vou dar migalhas. Ou seja, hoje eu vou orar um pouquinho, amanhã eu vou ler um trecho da Bíblia. Então, eu vou dando migalhas, vou alimentando ele de lanchinhos. Aí vem a arena, certo? Aí eu solto esses 2 leões para lutar. Qual leão vai ganhar essa mais luta? forte. O que está mais alimentado. E eu descobri isso também. Então eu comecei a alimentar o espírito e matar a minha carne. Ela queria, eu falava, tu vai morrer. Eu matava ela. Então quando gritava o desejo, eu orava. Quando gritava, eu lia a Bíblia. Quando gritava, eu louvava. Aí isso, eu comecei a me fortalecer, me fortalecer. Tanto que eu não sentia mais vontade. Ó, eu fiquei com a minha sogra. Eu fiz até curso de teologia lá, tudo. Eu consegui tirar totalmente a vontade depois de 4 meses. Foram 4 meses consecutivos lutando para tirar essa química dentro de mim, me limpar totalmente, né? Se você não tivesse essas pessoas, como que ia ser? Olha, eu Essas não pessoas que sei. te acolheu, família. Não, A clínica ia dar. a clínica acredito que não ia ter essa paciência, não. Porque eu vejo as pessoas que têm abstinência e elas têm recaído e voltam. Porque elas não conseguiram combater esse desejo carnal. Então, vira e mexe, pode ter uma recaída. Eu conheci algumas pessoas que usaram crack, pararam e voltaram, porque não conheceram a Jesus. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a minha força de vontade em querer parar, mais a minha fé em Deus em conseguir essa busca incessante pela libertação, então uniu, né? Ajudou a eu conseguir sair. Porque não é fácil, gente. Não é fácil você acordar de manhã, você querer não ter um gole de álcool, não ter um cigarro, não ter uma droga, e você ali, o que eu faço? É como se não tivesse nada, né? Tipo, não tem o que fazer no dia. Não, Se não tem aquilo que você gosta, tipo, o que que eu vou fazer hoje? Não tem nada pra fazer. Mais ou menos isso, né? não é que não tem o que fazer, tem o que fazer, tem. Só que o teu cérebro está condicionado a só ter aquela brisa, a querer ter aquela brisa, a querer ficar naquele estado vegetativo, né? Então, o seu querer é muito, ele tem que estar muito determinado dentro de você, né? Mas sabe que eu vi, assim, eu já falei, perguntei para várias pessoas uma solução para Caracolândia. Você foi a única pessoa que falou uma sugestão que eu falei, pô, isso aí pode ser, porque a pessoa tem momentos de lucidez. Se ela tiver Sim. um carro de som lá, tocando louvor ali, na hora que a galera começa a se reunir, algum momento de lucidez, às vezes captura um e fala, cara, o cara cai na real, né? E é O um ouvido. negócio. É, O ouvido é a janela da alma. então. Tudo que você ouve, você pode consumir, né? Então, eu sempre falo, cuidado com o que você escuta, porque isso pode virar realidade, né? O que você escuta, você pode pôr em ação. Então, quando você começa a adorar, a louvar, você se está auto-libertando, você está se auto-libertando daquela fase ruim, aqueles maus pensamentos, né? Porque sempre o ataque ao vir você a usar vem na mente. A mente que faz com que você tome a iniciativa de usar alguma coisa. Não é o coração, é a mente. Porque a droga, ela reflete na mente. Tanto que muitas das vezes que eu usava a droga, a pedra, a cabeça arrepiava. Eu sentia, assim, arrepios. Então, ela vai diretamente na mente. Então, você tem que blindar a sua mente. Então, como que eu blindo a minha mente? Ouvindo louvor, lendo.
Porque aí você vai combatendo. É uma luta diária. Aqueles 4 meses que eu não senti vontade, foi uma primeira fase. Depois eu voltei para São Paulo. E o meu medo é, meu Deus, vou voltar para São Paulo, vou estar no meio do círculo onde eu convivi. Não vou mentir para vocês, tive desejos de voltar. O corpo tremeu, mas eu lembrei. Falei, não. Eu lembrei de tudo que eu passei, de toda a luta. Falei, poxa, eu fui tão forte, eu consegui passar pela pior parte da abstinência, que são os primeiros 4 meses. Depois de 1 ano e meio que eu voltei para São Paulo, eu voltei a ter desejo de novo, ó, para você ver. Então a luta, a libertação, ela Não para nunca, né? não para nunca, não para nunca. Eu tenho uma amiga que se libertou do vício há 5 anos, ela tem vontade até hoje. Ela falou para mim, Kátia, eu sinto vontade até hoje. O corpo parece que grita, né? Querendo aquilo novamente. Então, se você não tiver com a cabeça blindada, você vai cair de novo. E o louvor, ó, acredite, o rei Davi, ele. Um minutinho aqui. O rei Davi, ele tocava salmos, né? Tanto que os salmos foi escrito por ele. Então, ele fala que quando você adora, quando você louva, você entra num nível de adoração que você meio que sai do seu normal. Você sai da sua atmosfera. Se a sua entrega a Jesus for mesmo de coração, é como se você não estivesse no ambiente que você está. Você sai do seu ambiente. E quando ele fala, o louvor, o Deus habita em meio aos louvores, é justamente isso. Então, eu acredito que se fizesse uma ação na E Cracolândia. você é a mentora. Já pode começar uma ONG aí, ó, e começar com os carrinhos lá rondando. Você sabe que eu tenho no meu coração, assim, grandes desejos, assim, de ajudar essas pessoas, né? Porque eu sei o quanto é difícil. Às vezes As- alguém disponível, né, pra quem tá querendo sair, né? Sim, sim. Pra abraçar, Porque pra a gente sabe que isso não é um mostrar o caminho. problema de saúde. É um problema, isso é um problema de psicológico e espiritual. Existem potestades que rondam aquela rua Helvétia. Não sei se vocês sabem o significado de rua Helvétia. Não. Vale do... Oh, meu Deus, eu tinha lido esses dias. É Vale... Vamos pesquisar agora. Pesquisa. Submundo do Vale, Vale do Submundo, uma coisa assim. Por que que todas as vezes, ó, agora eu vou falar algo espiritual, tá? Por que que todas as vezes que as pessoas estão ali, aí vem a ação da polícia, o que que a polícia faz? Espalha, né? Então vai para um lado, outro para o outro, outro para o outro. Depois que a polícia sai, depois da ação da polícia, o que acontece? Eles voltam para onde? Para o mesmo lugar. Então ali é um lugar meio que consagrado, demoniacamente falando, né? Quem é espiritual e quem é sensível consegue ouvir até a voz de correntes. Eu já cheguei a ouvir muitas vozes de correntes, né? Correntes assim que fazem barulhos que você fala, meu Deus, de onde está vindo esses barulhos? E pessoas acorrentadas no vício. E eu tenho muito esse desejo no meu coração, sabe? De ajudar as pessoas que estão lá. Depois disso tudo, você já voltou alguma vez pra alguma missão, alguma coisa lá? Não, ainda não. Não voltei. Como que... Fazem 30 anos, né? 30 anos E... que eu não voltei mais Como lá. que... Eu já sou perto, pelo menos. Não, nunca mais voltei. Nunca passou lá. Nunca mais. Nem pra missão. E se você ir lá agora, o que você acha? Uma boa ideia. Você vai De trabalhar, né? boa. Pra... Claro, claro. Eu penso Mas assim. nesses 30 anos, assim, depois... Quanto tempo que você nunca mais teve, assim, vontade, tremer o corpo, essas sensações? Não, nunca mais. Foi assim, quanto tempo que parou de vez? Ah, Depois que você parou, quanto tempo que você falou assim, agora eu nunca mais tive, assim? foi quando eu voltei para São Paulo, né? Que eu voltei para cá, eu tava com 20, antes de eu casar, 20, 21, Eu tô com 49, 28 anos. 28 anos que Nunca mais deu nunca nenhuma mais. abstinência, nada? Nunca mais. Nunca mais, porque aí eu me firmei mesmo com o Senhor, né?
comecei a buscar a palavra, comecei a ter entendimento, conhecer a Jesus, né? Que é o verdadeiro Pai, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sim morreu por mim, né? Uhum. Morreu por você e por todos nós, na cruz do Calvário, derramando cada gota de sangue, cada dor, cada luta que Ele teve, não foi em vão, né? Então, eu sou muito grata, por gratidão, sabe? Porque eu percebi que se não fosse Jesus na minha vida, eu não ia conseguir. Porque enquanto eu sentava, quando eu colocava meu joelho no chão e orava, eu sentia aquela força vindo de dentro de mim. Eu sentia um fogo, sabe? E ao mesmo tempo eu sentia a paz. Então eu levantava daquele chão quando eu orava, eu estava bem, eu estava feliz. Então eu era como se fosse assim, mais um dia, sabe o auá? Mais um dia sem álcool, aí eu mais um dia sem pedra. E lutando contra isso com Deus, apenas nas orações. Então, ele que me ajudou esse processo de libertação a ser forte, porque eu não era forte, eu era fraca. Eu tentei parar sozinha e não consegui. Tentei na clínica, não consegui. Então, só com Jesus que eu consegui me libertar totalmente. E fala uma coisa, você antes tinha alguma ligação com a igreja ou só depois? Só depois. Só depois. Só depois. E você foi a primeira vez que você leu a Bíblia foi nesse momento? Eu ia na católica e eu sempre fui curiosa, sabe? É. E um dia eu li um versículo que estava assim, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E eu era devota a Santo Antônio, o santo casamenteiro. E eu achava que ele levava as mensagens para Deus. Aí eu fui indagar um padre, esse versículo aqui tá falando que o Santo Antônio não me leva a Deus. Tá falando que. Porque eu era muito boa em português. Matemática era péssima. Mas em português era boa, porque o artigo definido o, ele substitui o único. Certo? Eu sou o caminho. Então não é um caminho. Se ele dissesse assim, não, eu sou um caminho. Maria é 2, Santo Antônio é 3. Enfim, outras religiões 4, 5. Eu até entenderia que o que eu tô servindo me leva a Deus. Mas eu fui debater com o padre, ele não me convenceu. E nisso, depois de um tempo, aí eu não frequentei mais. Depois, quando eu conheci Jesus, eu fui conversar com o meu pastor. Pastor, eu fui indagar o padre e falei, filha, realmente, o único caminho que te leva a Deus é Jesus, que é o Filho que morreu por você e por mim. Apenas. É Ele que morreu na cruz, é Ele que carregou nossas dores, enfermidades e os nossos pecados. Apenas Ele. Então, não se iluda que outra imagem ou outro Deus te leva a Deus, que não leva. E aí eu era muito idólatra, tinha várias imagens na minha casa. E aí teve um dia que o Espírito Santo falou comigo, joga tudo fora isso. Tinha anjinho, gnomo, estrela, tinha um monte de coisa lá. Porque a gente não tem entendimento, a gente não conhece a Bíblia, então a gente acredita em tudo. Eu Tipo acreditava em tudo. horóscopo. Tudo que você possa imaginar, eu acreditava. Qualquer coisa que falar pra você. Signo, figa, aquele negocinho. Pé de coelho. Pede tudo. Eu Passar tinha tudo debaixo isso da aí. escada. Tinha tudo isso aí. E eu me libertei não só das drogas, mas de todos os outros deuses que eu servia. E que eu achava certo, porque eu não tinha um conhecimento, né? Então, aí que vem a palavra, e você entende a palavra. Conhecereis a verdade. E fala E a uma coisa, verdade te libertará. quando você começou a ler a Bíblia, você teve dificuldade de entender? Você teve que fazer um curso de teologia? Como foi o seu entendimento, o seu primeiro impacto ao ler? No começo é difícil. É. No começo você não entende. Ainda mais a Bíblia revista e corrigida e atualizada, que ela é um termo mais vós, né? Que é aquele É. termo antigo. E aí o nosso pastor fala, olha, existe uma Bíblia que ela tem, vou até mostrar aqui para vocês, que é uma versão que se chama NVI. O que é NVI? Nova Versão Internacional. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na capa, para vocês conhecerem essa versão, porque ela é mais simples de entender, sabe? Você consegue... Em português mais Tá simplificado. apagada. Minha Bíblia tá tão velha que tá até apagada a versão aqui. Não tá, não dá para ver. Mas, por exemplo, eu vou ler um trecho aqui daquilo que a gente falou, né? Do João 8, 32. Para vocês entenderem como é fácil essa leitura e essa versão, ó. João 8,
32. Olha aqui, ó. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará, né? Aqui, essa versão já está diferenciada da outra antiga. Conhecereis a verdade vos libertará. Então já não tem o vos, né? Já não tem essa questão. Então, se você pegar outra coisa que é importante entender. Ah, mas eu não entendo a Bíblia, eu começo a ler, ela é confusa. Pede para o Espírito Santo abrir seus olhos espirituais. Porque a palavra, ela é revelada. Existe uma revelação atrás da palavra. Porque céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá a mesma. Então, quando a gente fala assim, ó, eu tô lendo aqui, mas eu não tô entendendo. Fecha o seu olho, ora, fala, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Porque aí ele vai revelar para você o que você tá lendo. E aí a Bíblia, ela começa a se tornar viva. O que é viva? Você lê, você se vê naquele versículo. É como se você estivesse lendo a sua vida. Aí você fala, meu Deus, Deus está falando comigo. Parece que as palavras, não sei, é muito louco. A gente Fazem fala, sentidos. sim, a Bíblia ela é viva. É o único livro vivo. Se eu leio hoje um versículo, amanhã eu leio o mesmo versículo, vai ter outro significado. Ela se faz nova todos os dias. Se renova cada manhã. Ela vai se adaptando à sua situação que você está enfrentando no momento. Aí você fala, é para mim. Você se vê nela. É. É o livro da vida. Por que o livro da vida? Porque ali você é como se a sua identidade, o seu eu tá ali dentro e vem para fora, salta para fora. E aí você tem um entendimento através do Espírito Santo de Deus que ele revela, né? A palavra rema. É muito bom. É muito bom. E você teve outras experiências de encontrar Deus, né? Encontro com Deus. Você falou que aquele dia você tava no quarto, né? Aí você se ajoelhou e pediu pra Deus. Foi a primeira experiência. Sim, E você teve outras, assim, que... várias. Experiências com Deus, várias. Muitas delas no encontro com Deus, né? Do nosso ministério. Que, assim, eu não tenho o que falar, né? O encontro com Deus é algo que você precisa ir para entender. Ali você enxerga quem você é, Deus revela a sua identidade, você se liberta de traumas e pensamentos do seu passado. É um retiro? Um Isso, retiro? é um final de semana num sítio, onde você mergulha mesmo no mundo espiritual, tá? Então tem várias situações. Eu não vou falar, porque senão, né, vai perder o encanto e o mistério da pessoa que está, de repente, querendo conhecer o encontro com Deus. E aí, né, é melhor que ela vá e Mas o que ter essa acontece? As pessoas se experiência. renovam, tipo, se convertem, como que é? Sim, tem algumas ministrações, tem algumas peças de teatro, louvores, tem várias situações ali que você se depara, que você fala, meu Deus, eu não sabia que eu era assim. É como se você estivesse se autoconhecendo, que Deus mostra para você aonde você tem que melhorar, aonde você errou, onde você tem que, né, se consertar com Ele. E ali você tem cura, você tem libertação, você sente a presença do Senhor, né? Que isso que é o que faz as pessoas, quando conhecem Jesus, permanecer. São as E como experiências. que é, assim, quando você sente a presença do Senhor? Qual que é a Ah, sensação? Qual é que é algo o... inagualável, não é algo incomparável, é algo que não tem como eu explicar em palavras. Arrepia? Sim, você sente um fogo, você sente arrepio, a presença do Espírito Santo ela te toma de uma tal forma que você, ó, eu já tive a unção do riso, né? Fui batizada com línguas estranhas. E a unção do riso é muito doido, porque você começa a rir, você não sabe por que você está rindo. Você começa a rir, rir. São várias unções, são várias experiências que eu tive com o Senhor, sabe? E teve umas assim ó, por exemplo, teve uma que a gente foi no monte, tava uma chuva que Deus mandou, mas uma chuva. E a gente subindo, aquele frio, e a gente foi orar. 1h da manhã. A coberta que eu fui, uma manta, eu estava orando com uma outra pessoa e chuva caindo. Pergunta se a gente se molhou. Pergunta se Deus permitiu uma água cair dentro de nós.
ficou tudo na manta do lado de fora. E a cabeça? Ah, você tava cobrindo a Não cabeça. molhou. Tava cobrindo a cabeça, Não, né? a gente ficou ali até 3h30 da manhã, 2h30, e chuva forte de fazer barulho. Oh, sabe? E ali a gente intertido, todo mundo coberto, porque chovendo, não tinha onde se abrigar, não tinha árvore, não tinha nada. Então a gente pegou um cobertor. E essa experiência para mim foi uma das melhores. Nenhuma gota da chuva caiu do lado de dentro. A manta do lado de fora, molhadaça. Não era plástico. Não, Então, aí eu fiquei pensando, né? é poder, Um gente. cara cético ia falar, pô, mas Isso é essa poder. manta é impermeável, né? Não é. É, uma Mas pessoa- assim, né? Mesmo assim, experiência. mesmo que fosse impermeável, cara, você tá debaixo de uma chuva, você não se molhar, cara, é difícil, né? Sim. E essa semana mesmo veio um policial, um filósofo aqui, a gente conversando, né? Ele era ele é policial que fazia o trabalho dele lá na Cracolândia, né? Por um tempo Sim. da vida dele. E aí, eu questionei ele, tipo, cara, como ele é ateu, eu perguntei, pô, e se as pessoas fossem, né, tipo, seguissem as escrituras, né, se as pessoas fossem sinceras, honestas, você nem precisar de trabalho, entendeu? E milagres, né? Você viu algum milagres? Ele falou, tipo, eu vi milhares de casos assim, mas, tipo, não, eu acho que não. E você? Você viu milagres? Eu sou um milagre. Você é um milagre. Por que você é um milagre? Eu não podia ser mãe. Detectado pelos médicos, eu tive uma displasia moderada do tipo 2, que impossibilita a fertilização. O óvulo não fertiliza. Isso é por causa da droga ou não? Não. Isso Outra era uma coisa. doença que eu tive no ovário Hum. e eu fui no médico. Eu já estava frequentando a igreja e o médico falou pra mim assim: ó, os médicos desenganam, cuidado, viu? Se você acreditar em tudo que os médicos dizem, às vezes você pode ficar desenganada, porque a última palavra, ela não vem do médico e nem do advogado, ela vem de Jesus. Por quê? O médico olhou para mim e falou assim: olha, você tem 20% de chances de ser mãe com esse tratamento. Aí ele me passou lá vários tratamentos e tal. E se você não fizer esse tratamento, você nunca vai ser mãe. Assim, pum, na lata. E meu maior desejo era ser mãe, né? E aí eu fui pra casa, a gente vai abatida, desanimada, né? Porque foi um baque ali, naquela hora. E minha sogra é uma mulher cheia de fé. Cheia de fé. Ela olhou pra mim e falou: você vai acreditar nisso? O Deus que você serve é um Deus do impossível. O Deus que você serve é Filipenses 4,13. Nada é impossível aquele que crê. Você crê? Creio. Então vá. Vá com fé que você vai ser mãe. Eu fui, mas não fui com muita fé, não, viu? Porque médico tem uma credibilidade muito É a grande. referência, né? É referência. Então, ele falou aquilo pra mim, eu falei, pronto. Não vou ser mãe. Ela, não, filha, vai ter uma campanha na igreja. Deus de milagres. São 7 quintas-feiras. Mas ela falou com tanta certeza que eu falei, pronto, eu vou ser mãe do jeito que ela falou. Ela falou com muita convicção. Ela falou, você vai ser mãe. Faz essa campanha para você ver se você não vai engravidar. 7 quintas-feiras. Eu fui na primeira, fui na segunda, fui na terceira. Na quarta semana, eu fechei o olho. Aí o que é a fé? Agora eu vou falar sobre fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Não vê. Mas é a certeza das coisas que hão de vir. Então é esperança. Você tem que crer e esperar em Deus. Eu pus a mão na barriga. Eu fechei o olho assim, falei, Deus, eu não aceito ser estéril. Eu não aceito. Eu não aceito. E comecei. Eu vou ser mãe. Eu quero ser mãe. E tal, e tal. Eu falei, Deus. E aí eu comecei a clamar, chorar, chorar, chorar. Eu pus a mão na barriga, minha barriga mexeu. Mexeu assim, de fazer ondas. Eita, será que é flatulência? Não, não é. Fechei o olho de novo. Aí Deus me tomou em visão. Eu me vi grávida. Com um barrigão, mas um barrigão enorme, enorme. E ali eu fui para casa com aquela certeza que eu ia ser mãe, sabe? Porque eu orei com tanta fé, eu clamei tanto, que ali Deus operou um milagre. Na outra semana, eu já estava atrasada. Eu já estava grávida e não sabia. Na sexta semana,
Constei. Aí que eu fui fazer o exame, né? Que por incrível que pareça, na onde eu frequentava, em Campinas, ele trabalhava no laboratório. Eu, pastor, falou, filha, vamos fazer o exame de sangue? Vamos. Constatou, porque aí eu fui dar até testemunho na igreja. Eu subi na igreja para contar um testemunho. Porque foi Deus que me deu. Porque se eu fosse acreditar no que o médico disse, eu não faria campanha, teria talvez Ia nem... viver desolada ali, né? Não teria fé. Talvez não teria filhos, porque a mente, ela é muito significativa na vida de uma pessoa. Tudo que você crê, acontece. Tudo que você toma posse e você acredita que vai acontecer, porque isso conspira a teu favor. Então, a fé, você chama à existência aquilo que não existe. Eu chamei para a existência aquilo que não era provável. Aquilo que para todo mundo, para os médicos, era improvável. E eu usei a fé ao meu favor. Eu falei, eu vou ser mãe. E o poder do decreto é muito grande. Para você que não crê que Deus existe, faz um teste. Porque quando Deus criou o mundo, ele não pegou um pedaço de nuvem e pôs no céu, ou pegou um pedaço de terra e pôs lá embaixo. Ele disse, haja luz, haja terra, haja sol. Ele falou. Então, o poder do decreto é muito grande. Então, cuidado com o que você decreta. Procura decretar coisas boas, porque isso vai atrair coisas boas. Sabe aquela palavra que uns dizem, fala, não reclama da vida que é pior? O que significa reclamar? Clamar repetidamente. Ou seja, tá ruim, você começa a reclamar, você está clamando que aquilo para repetir aquilo. Então, as coisas tendem a piorar. Então, o decreto, junto com a fé, é algo sobrenatural na vida de um ser humano. Se eles soubesse o poder que tem do decreto e do pensamento, a sua vida pode mudar da noite para o dia, com o decreto e com o seu pensamento, né? Até os mais antigos da Bíblia, né? Usavam essa questão da palavra a favor deles. E nem todo mundo sabe da história do Golias e do Davi, né? Então, veio aquele gigante de 3,5 metros, o Davi com 1,5 metro. Você acha que a fé dele foi tão grande? Porque, olha só, todo mundo que chegava, o Golias falava assim, você não vai conseguir me derrotar. Vocês são fracos. Manda aqui, gente. Manda o exército, manda soldado, manda todo mundo que eu mato todo mundo. Aí chega um pirralho e olha para ele e fala assim, quem é você, meu? Que ousa afrontar o exército do Deus vivo. Ele não viu o tamanho do cara. É assim que Deus quer que a gente veja. Não podemos ver o tamanho do nosso problema. A gente tem que ver o tamanho do nosso Deus. E olha que interessante. Quando Davi pegou ali na alcorge e pegou a pedra e lançou na testa dele, o Davi caiu, ele não caiu para trás. O Golias não caiu para trás. Caiu para frente. Não foi uma pedrinha que derrubou o Golias. Você acha que uma pedrinha do chão ia derrubar um gigante de 3 metros? Foi Deus que fez. E fez assim, ó. Pum. Por quê? Ele decretou. O poder do decreto dele falou tudo. Então, quem você pensa que você é para ir contra o exército do Deus vivo? Então, Deus se agradou da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Deus se agradou da fé do Davi e falou, peraí, deixa eu dar uma ajudinha aqui para derrubar esse gigante. Pá! Foi assim, né? Jogou de Ele cima jogou para a lá. cabeça dele na Porque ele pedra. caiu... Vocês já assistiram aqueles filmes da Record? Aqueles filmes de domingo que passam? Não sei se passa ainda, Sim, sim. né? Então, passa o gigante caindo assim, ó. De cima Pra frente. ele cai para frente, ele não cai para trás. Então, esse é o poder da fé junto com o decreto. Isso me ajudou muito no processo de libertação. Muito Tem que mesmo. insistir na palavra, eu vou conseguir, vai dar certo, vai dar Sim. certo, vai dar certo. Teste do espelho. Também é muito bom. Você se olhar no espelho e você dizer, eu sou um vitorioso. Nada me abala. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Deus vai comigo, abre as portas. Você vai decretando, decretando, decretando. E isso só te traz coisas boas. Você fica mais forte, mais feliz, mais apto a lutar. Porque nossa vida é uma luta, né? A palavra de Deus diz, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci um mundo. Então, o que eu preciso para vencer? Estar animada, tem de bom ânimo. Então, o ânimo, ele ajuda
a gente a se fortalecer contra as guerras, as lutas e as dificuldades, né? E as pessoas que ficam o dia inteiro reclamando, ou mentem, ou sei lá. Ó, lei da semeadura. Se eu planto uma batata, eu vou colher o quê? Batata. Cebola? Batata. Muito bem. Se eu colho cebola, se eu planto cebola, eu vou colher cebola. Muito bem. A lei da semeadura, ela é uma lei espiritual e ela funciona no mundo físico. Ou seja, se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto ódio, eu vou colher ódio. E não é depois dessa terra, é aqui nessa terra que eu vou pagar. Tudo na vida tem uma consequência. Você só não pode pôr culpa no diabo. Tem muitos cristãos que falam: eu estou passando por isso porque o Satanás se levantou na minha vida. Eu estou passando por essa luta. Cuidado. Existe as lutas e as provas de Deus. Provação é uma coisa, tentação é outra. E cuidado para não confundir isso, porque os cristãos confundem e põem a culpa, né? É muito mais fácil pôr a culpa no Satanás, mas você também teve culpa. Porque lá atrás você plantou alguma coisa assim e hoje você está colhendo. Às vezes a colheita é rápida, às vezes ela demora, mas ela acontece e é aqui na Terra. E você já é pastora? Na verdade, assim, nossa igreja, a ISVP, é uma igreja que forma líderes, né? Nós temos células. Então, Jesus, antes de ir embora, ele ficava indo nas casas das pessoas pregar o evangelho. E a gente chama de culto no lar, né? Então eu faço muito esses cultos em lares. Já tive período que no Brasil tive 5 células que eu pregava cada dia em uma casa, né? E isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque ali a gente derrama a palavra para as pessoas que precisam, né? Então ali tem um momento de oração, de louvor, é igual o culto numa igreja, só que é dentro da casa da pessoa. Que às vezes é muito mais fácil você ganhar vidas numa célula do que numa igreja. Fala uma coisa, você sempre teve dom da comunicação? Ou foi algum chamado? Porque agora você fala como uma pessoa. É o Faladora. Espírito Santo. Então, porque É o tem Espírito muita Santo de gente. Deus. Deus dá um dom pra ela assim, ó, vai lá e faz, porque agora é com você. Ela tava morrendo de medo aqui. Como que vai ser? Vai Eu ser ao tava. vivo? Mas é confiança em Deus. Porque toda vez que dá um comichão de falar do Senhor, a gente entrega nas mãos dele. Porque não sou eu aqui falando. Eu estou sendo usada pelo Espírito Santo para falar. Porque eu sou tímida, eu sou acanhada. Às vezes eu, né, atropelo nas palavras e tal, mas é o Espírito Santo que leva e conduz a conversa. Porque enquanto eu estou aqui conversando com você, tá me lembrando todos os versículos. Vem os versículos, aí eu vou falando. É Deus falando comigo, entendeu? Impressionante. Sabe o que Deus falou pra mim? Ah. Que você é pra ser a sua sogra. Fazer o que ela fazia? É, Cara, eu porque fui no velório hoje... dela, meu, foi top. Ah, é? O Como velório assim, dela foi cara? top. Eu nunca fui num velório, primeiro velório cristão que eu fui. Nunca tinha ido no velório cristão. Então foi a pastora dela, a pastora Sara, uma japonesa muito sábia. 8 coroas de flores. Na hora que ela chegou para pregar, ela falou assim: alguém aqui de dentro nunca foi evangelizado por essa mulher? Levanta a mão. Ninguém levantou. Porque todo mundo tinha sido evangelizado por ela. Ela era o tipo da pessoa que chegava no ônibus. Ela era evangelista, a gente fala, tá? Ela chegava no ônibus e falava assim: ei, você conhece Jesus? Ele te ama, viu? E eu também. Deixa eu te falar uma coisa. E lia uma palavra. Ia na casa de um. E levava amor. Ela era amor, sabe? Aquela pessoa que chegava e te abraçava, que te dava um conselho. Ela sempre pronta. O amor dela era tão grande que um dia eu fui trabalhar, ela deixou em cima da mesa, assim, uma marmita para mim e colocou um recadinho, né? Falou: filha, Deus abençoe seu dia, te amo. São gestos, assim, que eu não tive na minha casa, né? Esse cuidado, esse amor. Então, Deus, quando você vê a pessoa que é de Deus, por isso, Deus é amor. Então, ela amava as pessoas de uma forma
que eu falava, meu Deus, eu quero ser igual ela, sabe? Eu quero poder ajudar os outros, eu quero poder falar de Jesus para os outros. E ela falava de uma maneira tão simples, as pessoas ficavam assim, né? Não, eu não conheço Jesus. Então você vai conhecer, vem cá. E sentava. E a Bíblia dela era igual a minha, assim, mole, né? Então ela lia a Bíblia todo ano. Ela lia. Eu aprendi muito da palavra com Do ela. começo ao fim. Ela lia todo ano, ela tinha um projeto de ler a Bíblia. Então ela lia 365 dias a Bíblia, né? E ela tinha a palavra assim na ponta da língua. Eu falava, dona Hilda, como que a senhora. Ah, filha, lendo, lendo. Eu falei, mas eu tenho que ler a Bíblia todo ano para fazer tudo isso. Ela falou, vai estudando, vai lendo. Aí nós fizemos curso de teologia juntas, né? Que foi assim maravilhoso, que foi quando eu conheci Jesus, né? Porque a gente só conhece ele lendo dele. A afinidade começa a ficar tão grande que você já sabe o comportamento de Jesus. É muito louco isso, né? É muito louco. Tanto que quando, ó, falando aqui, lembrei de outra. Quando Jesus foi para ser levado na cruz, como é que chama aquele que enganou ele? Judas? Judas, o que traiu, né? O Judas. Ele estava lá, aí beijou Jesus na testa, foi lá, trocou pelas moedas de prata, tudo mais. Só que quando os fariseus foram para matar eles disseram assim, o Barrafás, né? Barrabás? Barrabás, falou assim: escuta, ele é parecido com todos, o Pedro, os 12 apóstolos, era tudo igual. Como que eu vou saber As pessoas que eram Jesus era semelhantes Jesus? fisicamente. Aí foi quando ele falou: eu vou beijar ele para você saber quem é ele. Porque quem anda com Deus se torna igual a ele, se torna a imagem e semelhança dele, né? Então, essa transformação, ela é de dentro para fora. Não se engane em achar que um cristão é conhecido pelas vestes, pela roupa que ele usa. Que muitas pessoas fazem essa estereótipo de que eu tenho que ter que usar saia, sei que lá, cabelo, não posso passar esmalte e tal, mas não é isso que Deus quer. Ele quer uma pessoa que se sente, que não que seja santa, mas que busque a santidade no comportamento, né? Não adianta falar da boca para fora de Jesus. O que vem tem que ser vir de dentro para fora, Ser não o de fora exemplo. para dentro, né? Ser o exemplo igual a Ser. sua. A minha sogra, nossa, ela foi um anjo aqui na Terra. Ela teve toda a paciência do mundo nos processos que eu estava de desintoxicação, de abstinência. E se não fosse ela na minha vida, eu não sei. Toda hora eu lembro de quando você chegou, né? Eu comecei a te contar uma história. E eu falei, cara, é esse tipo de pessoa que eu acho que talvez. Eu vou conversar muito com esse tipo de pessoa porque eu sei conversar, né? E aí, eu não sei, tipo, você falando assim, parece que você tem uma missão, né? Você fala que quer ir lá, né? Cara, vai. Tem muita gente precisando do seu Sim, abraço, da sua palavra. Porque às vezes não tem uma pessoa, né? Se não fosse essa. Como que é o nome da sua sogra? Dona Hilda, Dona Hilda. Hilda Hirschman, Cara, se você não tivesse a Dona Hilda, você não ia ter família pra fazer isso, pra sim, te ajudar. Talvez você seja a Dona Hilda que o mundo tá precisando, pois é. entendeu? Porque você sabe, porque às vezes isso pode ser a sua missão. Talvez tá Amém. só, né, Sendo tipo, aprimorada, amadurecendo, sendo Você já lapidada para plantou, isso. né? A sua É, semente foi plantada lá, quando quebraram o sim, seu carro. Mas eu creio que tem gente que tá lá agora que precisa, né, uhum, da Dona Hilda. E é. a Dona Hilda não tá aqui, mas você tá. Todos os processos que a Você gente sabe conversar passa, com essas pessoas e sabe abraçá-las. sim, sim. Tem que ter muito amor para fazer uma missão dessa, viu? E sozinha não tem como. Sim. Tem que estar com alguém, tem que estar. Porque assim, onde dois ou mais estiver, ali estarei. Eu nunca posso fazer a missão de Deus sozinha. Eu sei, mas você é a pessoa que vai e faz acontecer. Sim, sim. Eu Eu te digo, eu conheço. digo assim, a, a missão em si tem que ter pessoas comigo no mesmo propósito. Sim. Porque não é fácil. Primeiro, a luta ali vai ser maior espiritual do que carnal, tá? E a luta é grande, né? Sim. É Indo pesada. ali é como se você estivesse entrando num formigueiro, tá?
ou diretamente no inferno. É como se estivesse entrando no inferno e resgatando a vida dali. Uhum. Então, você acha que Satanás vai ficar quieto? Ele vai deixar? Fácil? Não. E essa luta, né, que possivelmente vai acontecer, eu tenho que estar preparada, não só com as armadilhas espirituais, mas também com pessoas que estejam dispostas na mesma missão. Porque vai ter muito não, vai ter muito cuspir na cara, vai ter muito xingamento, vai ter fuga, vai ter. Enfim, não é fácil. Talvez não seja lá, Pode ser que não seja lá ou em outro mas lugar. talvez seja você que vai, né? É. Igual, Amém. igual você. Não sei, cara, porque eu não sei porquê, tipo, eu fiquei pensando muito naquele momento lá fora, que a gente conversou um pouco, né? Que, tipo assim, eu sou a pessoa que, né, eu sei conversar com esse tipo de pessoa. E você Sim. sabe conversar, você sabe lidar, você sabe como amar, Uhum. como tratar, o que É. fazer com essas pessoas. Já passou pelo fogo, já conhece o caminho. É. Conhece o caminho. É. A verdade e a vida. Aí, ó. É isso aí. Então, Kátia, obrigado por vir contar sua história. Foi muito emocionante várias vezes aquilo. Meus olhos encheram de lágrimas, cara. É É. muito forte. Obrigado pela sua vida. Eu amo sua vida. Amém. Eu também Obrigado abençoo. por, né, você compartilhar, né? É, não sei, eu acho que se eu estivesse no seu lugar, pra mim ia ser difícil falar isso. Pra você parece que foi fácil, né? Parece que, sei lá, tá tudo bem, né? Essa é a minha história. Né? Sim. Espero que É uma história de isso ajude superação. as pessoas. Sim. Eu espero que venha não só a glorificar o nome do Senhor, mas que as pessoas não percam a fé, não desistam. Mesmo que se você está assistindo e está passando por esse vício, saiba que você não está sozinho. Né? Busca ajuda espiritual, principalmente espiritual. Ouça louvores. Deu vontade, deu aquele desejo de querer consumir, ora. Porque eu passei por isso e eu fui vencedora. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, né? Quem está me ouvindo, quem está passando por isso, basta querer. É o primeiro passo, eu quero. E se unir a pessoas que queiram te ajudar também. Isso é importante, tá? E ouça louvores. Tem várias bandas, né, de louvor que gospel. Indica um já. Opa, vamos lá. Thales Roberto, Aline Barros, Tem uma música específica? Você fala, "Nossa, Gabriela Rocha. essa é de doer." Eu gosto muito da Gabriela Rocha. É. Mas Gosto. tem uma música específica ou não? Dela? Tem. É, Vamos colocar aqui uma que eu gosto muito, que chama Sinto Fluir, né? Da. Coloca pra mim aí no YouTube, que eu sou ruim assim pra saber o nome de banda, essas coisas assim. Sinto Fluir. Sinto fluir. Uhum, É o nome da música? é o nome da música. Sinto fluir. Teu rio de vida. Isso. Quem que canta? Hã? Marcelo Deixa. Marques? Deixa eu ver. É esse que o Daniel falou. Marcelo Marques, Isso. Juliane Souza. Juliane Souza, a própria. É um louvor muito intenso, assim, em relação à adoração. É um louvor de adorador. E faz a pessoa sentir mesmo a presença de Deus, né? Que busca a presença do Senhor. Vou ouvir essa, hein? Escuta, é muito Eu vou- bom. Depois desse Gosto. vídeo aqui, eu vou colocar na sequência do. Né, quem estiver assistindo. Aham. Já acaba o vídeo e vai começar isso aqui. Vou fazer essa programação aqui pra começar já. Boa, boa. Faça. Você vai gostar, você vai curtir. Muito bom. Top. Ô, Morsa, obrigado aí pelo espaço, pelo Tamo estúdio. junto, tamo junto. Eu quero trazer mais pessoas com testemunho, né? Sim. E eu queria te pedir pra indicar alguém, né? Já tava aqui pensando numa pessoa, você acredita? Então chama Vou ela falar- agora aí, ó. Vou falar com ele. Ah. O nome dele é Natan. Também é Natan. do nosso ministério. Vem contar sua história, O seu testemunho. Danilo, tem o seu xará, Ah, que também tem uma história muito bonita de paternidade, uhum. transformação. E
São pessoas assim que têm facilidade de se comunicar, que são pastores já, né? Uhum. São líderes de célula e discipuladores, e que vai dar mais conteúdo aí de palavra e tudo mais. Eu tenho certeza que a galera vai gostar. Eles são Cara, top. se eu me emocionar toda vez que alguém contar isso, porque, cara, eu me emociono. Ainda mais quando você falou da sua filha. Eu falei, nossa, cara, você ficou grávida, né? Tipo, aquilo. Meu sonho é ser pai também, né? Sim. Então, quando você falou, tipo, eu não posso ser mãe, eu falei, putz. Aí eu falei, eu sou mãe. Eu falei, nossa, cara, aí. Sabe, É, tipo, isso é isso que eu quero, né? Eu quero escutar isso e mostrar isso às pessoas, sabe? sim, Tipo, pra elas entenderem que é possível. claro. Nada é impossível aquele que crê. Efésios 4:13. Nada. Ou seja, tudo que você possa pensar, querer ou desejar, para Deus é possível. Uhum. Basta crer, né? Que a palavra fala, né? Tudo é possível ao que crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, colocar a fé em ação, aí Deus se move, né? Deus move dos altos céus e faz acontecer o milagre na vida da pessoa. Uhum. Deus atende aquele que busca e Deus atende aquele que ora. E principalmente aquele que pede, acha. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca é aquele que tá, tipo, matando a carne, né? É, Buscando o espírito. é. Como você fez. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu te darei alívio. Né? Então, se está cansado, sobrecarregado, cheio de fardo, problemas, ansiedade, busca o Senhor, né? Aproxime-se de mim, que Deus é um Deus de reação. Aproxime-se de mim e eu aproximo de vocês. Muitas pessoas falam: ah, mas eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu falo com Ele, eu oro, eu não sinto. Mas é aquela coisa, Ele não vai agir se você não agir. Ele só reage em cima da sua atitude, né? Uhum. Então é um Deus de reação. E quando eu era adolescente, eu era ateu, né? Assim, eu sabia que existia alguma coisa, mas não acreditava nisso, né? Aham. Aí eu falei, se existe Deus, então beleza. Aparece aí, faz alguma coisa aí. E aí Uhum. minha vida começou a aparecer, É, começou a mudar, as coisas começaram a acontecer, né? sim. Foi um processo, mas essa é uma outra história. Esse é o meu testemunho. Top. Um dia eu conto pra vocês. Legal. Beleza? Aí, galera, quem quiser aí alugar o estúdio aqui pra fazer um podcast, vir trocar uma ideia, né? Se conhece alguém interessante, quer ter o seu programa, quer ser o âncora assim, igual eu, ó. Fala com o Tio Morsa. Tio Morsa aqui, ó. Vem aqui, tá toda a aparelhagem, equipamento aqui. Só R$ 200 por... R$ 200, Morsa? Não, isso aí é só para parceiro. A gente tá selecionando alguns. Aí a hora que terminar as vagas eu Ah, vou normal. então você troca ideia com o Morsa aqui, vê quanto que é, vê... Tem que conversar com o diretor. Acho que esse merchan ficou bom, né, mano? Mas é com ele, tá aí o telefone na descrição, fala com ele e vai ser feliz. Kátia, obrigado pela Imagina. participação, Tamo pelo junto. seu testemunho, pela coragem. Não sei nem se posso chamar de coragem, né? Pra mim você é como normal, assim. Tranquilo. Então, muito É para obrigado. glorificar Deus. Obrigado, Morsa. Valeu. Valeu.